A escuridão da madrugada amazônica se dissolvia lentamente quando Marina abriu os olhos. Um zunido agudo perfurava seus tímpanos, e por um momento ela pensou estar sonhando. Mas a dor lancinante nos pulsos, onde cordas grossas cortavam sua pele, trouxe-a brutalmente à realidade. Estava amarrada a uma árvore, sozinha, no meio da floresta mais densa que já havia visto. O cheiro de terra úmida e folhas em decomposição invadia suas narinas. Ao longe, o canto melancólico de uma ave noturna ecoava entre as copas das árvores gigantescas. Marina tentou se mover, mas a barriga de 7 meses de gravidez pesava como uma pedra, e as cordas não cediam nem 1 milímetro. Sua garganta estava seca como papel, e cada tentativa de engolir era uma agonia. Fragmentos da noite anterior começaram a se reorganizar em sua mente como peças de um quebra-cabeças macabro. A reunião no escritório da ONG onde trabalhava. As fotos que tinha conseguido dos garimpos ilegais. Os documentos que provavam a contaminação do rio. E então a emboscada na saída do prédio, quando 3 homens encapuzados a arrastaram para uma caminhonete. As palavras do líder do grupo ainda reverberavam em seus ouvidos como uma sentença de morte. Isso é para você aprender a não se meter onde não é chamada, doutora. O homem havia cuspido as palavras com tanto ódio que Marina sentiu um arrepio percorrer toda a espinha. Eles sabiam sobre sua investigação. Sabiam que ela havia descoberto a operação que estava envenenando o rio e dizimando a fauna local. A floresta começava a despertar ao seu redor. Macacos gritavam nas copas das árvores, e o som de galhos se quebrando indicava a passagem de animais maiores. Marina forçou a vista para tentar enxergar além da vegetação densa que a cercava. Tudo o que via eram sombras e mais sombras, uma parede verde e impenetrável que se estendia em todas as direções. Horas se passaram. O sol finalmente conseguiu furar através da cobertura de folhas, criando feixes dourados que dançavam no ar carregado de umidade. Marina sentia a criança se mexer inquieta em sua barriga, como se também pressentisse o perigo. Suas forças se esvaíam rapidamente. A desidratação começava a cobrar seu preço, e ela sabia que não resistiria muito mais tempo naquelas condições. Foi então que ouviu um som diferente. Não era o canto de um pássaro nem o rugido de um animal. Era algo mais sutil, mais humano. Passos cautelosos sobre folhas secas. Marina ergueu a cabeça com o pouco de energia que lhe restava e tentou gritar, mas apenas um gemido rouco saiu de sua garganta ressecada. A cerca de 50 metros dali, Yavanavá caminhava pela trilha quase invisível que seu povo usava há gerações. Aos 22 anos, ele era considerado um dos melhores coletores de cipó da aldeia Xaninca. Suas mãos calejadas conheciam cada textura da floresta, e seus olhos treinados conseguiam identificar as plantas medicinais mais raras mesmo na penumbra do subbosque. Naquela manhã, ele havia saído cedo para coletar a ayahuasca, o cipó sagrado que seria usado na cerimônia da lua nova. Era uma tarefa que exigia não apenas conhecimento, mas também uma conexão espiritual profunda com a natureza. Yavanavá havia aprendido com seu avô que a floresta sempre dava sinais para quem sabia escutar. E foi exatamente um desses sinais que o fez parar. Urubus. Muitos urubus voando em círculos sobre uma área onde normalmente não deveria haver carcaças. Yavanavá franziu o senho. Algo estava errado. Sua mãe sempre dizia que os urubus eram mensageiros dos espíritos, e quando apareciam em grupos assim, geralmente significava que uma alma estava prestes a partir. Decidiu investigar. Deixou sua cesta de cipós no chão e seguiu na direção dos urubus, movendo-se com a agilidade silenciosa de quem nasceu e cresceu na floresta. Cada passo era calculado, cada movimento era uma dança ancestral entre homem e natureza. Quando finalmente chegou à clareira, o que viu o deixou chocado. Uma mulher branca, obviamente grávida, amarrada a uma árvore. Seus cabelos loiros estavam colados ao rosto pelo suor, e sua pele estava vermelha e queimada pelo sol. Ela respirava com dificuldade, e seus olhos semicerrados indicavam que estava no limite de suas forças. Yavanavá ficou imóvel por alguns segundos, processando a cena. Sua primeira reação foi de desconfiança. Brancos na floresta geralmente significavam problemas. Eles vinham atrás de madeira, de ouro, de terras. Vinham para destruir. Mas aquela mulher claramente não era uma invasora. Alguém havia feito aquilo com ela. Lembrou-se dos ensinamentos de seu avô sobre a lei da reciprocidade. A floresta cuidava daqueles que cuidavam dela, e quem salvava uma vida recebia a proteção dos espíritos. Mas também se lembrou das palavras duras de seu pai sobre nunca confiar nos brancos, nunca revelar a localização da aldeia, nunca se envolver em seus conflitos. Marina abriu os olhos e viu uma figura se aproximando.
Por um momento, pensou que fosse uma miragem causada pela desidratação. Um jovem indígena, com pele bronzeada e cabelos negros cortados de forma tradicional, caminhava em sua direção. Ele usava uma calça simples e um colete de algodão, e carregava uma faca na cintura. Os olhos de ambos se encontraram. Yavanavá viu o desespero no olhar da mulher, mas também uma força interior que o impressionou. Mesmo naquela situação, ela não havia desistido. Marina viu compaixão nos olhos do jovem, uma humanidade que a fez chorar de alívio. Yavanavá se aproximou devagar, falando em sua língua nativa numa voz suave, como se estivesse acalmando um animal ferido. Embora Marina não entendesse as palavras, o tom era inconfundivelmente gentil. Ele examinou as cordas que aprendiam, com movimentos precisos, começou a cortá-las com sua faca. Quando finalmente ficou livre, Marina desabou no chão. Suas pernas não tinham mais força para sustentá-la. Yavanavá correu até uma árvore próxima e voltou com folhas grandes e côncavas cheias de água da chuva. Ele ajudou Marina a beber, segurando sua cabeça com delicadeza. A água tinha um sabor terroso, mas para Marina parecia o néctar dos deuses. Ela bebeu avidamente, sentindo a vida retornar ao seu corpo. Yavanavá murmurou algo em sua língua e apontou para a barriga dela. Marina entendeu que ele estava perguntando sobre o bebê e acenou positivamente, colocando a mão sobre a barriga. Yavanavá sabia que tinha uma decisão crucial para tomar. Deixar a mulher ali seria condená-la à morte, mas levá-la para a aldeia seria quebrar uma regra sagrada de seu povo. Os Achaninka haviam sobrevivido por séculos mantendo sua localização em segredo. Revelar o caminho para um estranho, mesmo em circunstâncias extremas, poderia colocar toda a comunidade em risco. Mas olhando para aquela mulher grávida, Yavanavá sentiu algo se mexer em seu coração. Ela era mãe, assim como sua própria mãe havia sido. E todas as mães mereciam a chance de ver seus filhos nascer. Tomou sua decisão. Ajudou Marina a se levantar, com gestos, indicou que ela deveria segui-lo. A caminhada seria longa e difícil, especialmente para uma mulher grávida e debilitada. Yavanavá cortou galhos flexíveis e improvisou uma espécie de bengala para que ela pudesse se apoiar. Seguiram por trilhas que pareciam inexistentes para os olhos não treinados de Marina. Yavanavá movia-se com uma naturalidade impressionante, parando frequentemente para ajudá-la a passar por obstáculos ou para lhe dar mais água. Ele coletava folhas específicas e as mastigava, oferecendo-as a ela. Marina hesitou no início, mas a expressão encorajadora do jovem a convenceu a experimentar. As folhas tinham um sabor amargo, mas quase imediatamente ela sentiu suas energias se renovando. Após horas de caminhada, chegaram a um rio cristalino. Yavanavá indicou que deveriam parar para descansar. Ele pescou com as mãos, demonstrando uma habilidade que parecia sobrenatural, e em poucos minutos tinha capturado 2 peixes. Fez fogo usando gravetos secos e uma técnica que Marina nunca havia visto, e assou os peixes em folhas de bananeira. Enquanto comiam, Marina tentou comunicar sua gratidão. Apontou para si mesma e disse seu nome devagar. Yavanavá sorriu e repetiu, Marina. Depois apontou para si mesmo e disse, Yavanavá. Ela tentou pronunciar o nome, errando várias vezes, até que finalmente conseguiu uma aproximação aceitável. Ele riu, e foi a primeira vez que Marina sorriu desde o sequestro. Ao entardecer, chegaram à aldeia. Era menor do que Marina imaginava, com cerca de 15 ocas dispostas em semicírculo ao redor de uma área central. Crianças brincavam perto do rio, e mulheres preparavam a refeição da noite. Quando viram Yavanavá chegando com uma mulher branca grávida, um silêncio tenso se instalou. Um homem mais velho, que Marina presumiu ser o cacique, aproximou-se com expressão severa. Ele e Yavanavá trocaram palavras em tom baixo, mas claramente discutindo. Marina percebeu que sua presença estava causando um conflito. Tentou se afastar, mas Yavanavá a segurou gentilmente pelo braço. Uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos bondosos, aproximou-se. Ela tocou a barriga de Marina e disse algo para o cacique. Outras mulheres se juntaram ao grupo, todas falando ao mesmo tempo. Marina não entendia as palavras, mas podia sentir que as mulheres estavam defendendo sua permanência. Finalmente, o cacique acenou com a cabeça. Yavanavá suspirou aliviado e conduziu Marina até uma das ocas. Era simples, mas limpa e confortável. Uma das mulheres trouxe uma tigela com uma sopa aromática feita com peixes e vegetais que Marina não conseguia identificar, mas que tinha um sabor delicioso. Naquela noite, Marina dormiu em uma rede pela primeira vez na vida. O som da floresta, que horas antes lhe causava terror, agora a tranquilizava.
Ela estava segura, protegida por pessoas que não a conheciam, mas que haviam escolhido ajudá-la. Os dias seguintes foram uma experiência transformadora. Marina aprendeu que Yavanavá era filho do cacique, o que explicava por que ele havia conseguido convencer o pai a deixá-la ficar. Ela também descobriu que a mulher de meia-idade que havia defendido sua permanência era Aimara, a parteira da aldeia e uma das mulheres mais respeitadas da comunidade. Aimara não falava português, mas conseguia se comunicar com Marina através de gestos e uma linguagem universal que todas as mulheres compartilham. Ela examinava a barriga de Marina diariamente, pressionando pontos específicos e ouvindo os movimentos do bebê. Suas mãos experientes podiam detectar coisas que os equipamentos modernos talvez perdessem. Marina começou a ajudar nas tarefas da aldeia, dentro de suas limitações. Descascava mandioca com as outras mulheres, ajudava a cuidar das crianças menores, e tentava aprender palavras básicas em Axaninka. Yavanavá se tornou seu professor não oficial, ensinando-lhe não apenas a língua, mas também sobre a cultura e os costumes de seu povo. Ela ficou fascinada ao descobrir que os Axaninka tinham um conhecimento profundo sobre plantas medicinais que poderia revolucionar a medicina moderna. Eles sabiam exatamente quais folhas usar para cada tipo de dor, quais raízes podiam curar infecções, quais cascas de árvore ajudavam no parto. Era um conhecimento passado de geração em geração, preservado oralmente através de canções e histórias. Uma tarde, enquanto ajudava a Aimara a preparar remédios, Marina sentiu as primeiras contrações. A parteira imediatamente percebeu o que estava acontecendo e começou a fazer preparativos. Outras mulheres da aldeia se juntaram a ela, cada uma assumindo uma função específica que parecia ter sido ensaiada muitas vezes. O parto foi longo e difícil. Marina não tinha acesso a anestesia ou equipamentos médicos modernos, mas tinha algo que muitas mulheres civilizadas não tinham: o apoio incondicional de uma comunidade de mulheres experientes. Aimara massageou suas costas com óleos aromáticos, outras mulheres cantaram canções tradicionais para acalmar tanto a mãe quanto o bebê, e todas se revezaram para segurar sua mão e oferecer palavras de encorajamento. Quando finalmente o bebê nasceu, ao amanhecer de um dia ensolarado, toda a aldeia parecia estar em festa. Era um menino saudável, com cabelos escuros e pele mais clara que a dos Axaninka, mas que foi imediatamente aceito como parte da comunidade. Aimara o envolveu em tecidos coloridos feitos pelas mulheres da aldeia e o colocou nos braços de Marina. Yavanavá foi o primeiro homem autorizado a ver o bebê. Ele sorriu ao segurar a criança e murmurou uma bênção em sua língua nativa. Marina percebeu que lágrimas escorriam por seu rosto. Aquele jovem que a havia salvado agora se tornará uma espécie de pai adotivo para seu filho. Durante as semanas seguintes, Marina se recuperou sob os cuidados amorosos das mulheres da aldeia. Elas a ensinaram técnicas tradicionais de amamentação, mostraram como fazer papinhas com frutas locais quando chegasse a hora, e compartilharam segredos sobre cuidados com bebês que haviam sido testados por centenas de gerações. Mas Marina sabia que não poderia ficar para sempre. Tinha uma vida na cidade, um trabalho a terminar, e agora também tinha a responsabilidade de denunciar os homens que haviam tentado matá-la. Quando comunicou sua decisão de partir, percebeu tristeza nos olhos de muitas pessoas da aldeia. Ela também se sentia dividida. Aquele lugar havia se tornado seu lar, aquelas pessoas haviam se tornado sua família. Yavanavá se ofereceu para acompanhá-la até a cidade mais próxima. Era uma jornada de 3 dias através da floresta, mas ele conhecia rotas seguras que os manteriam longe dos garimpos ilegais. Antes de partir, o cacique realizou uma cerimônia especial, dando um nome Axaninka tanto para Marina quanto para seu filho. Ela recebeu o nome de Iacana, que significava a que foi salva pelas estrelas, e o bebê foi chamado de Ayakama, aquele que traz a luz. A viagem de volta foi emocionalmente difícil, mas fisicamente mais fácil do que a vinda. Marina estava mais forte, e Yavanavá havia preparado uma mochila especial para carregar o bebê de forma segura. Eles caminharam por trilhas antigas, dormindo em abrigos improvisados e se alimentando de frutas silvestres e peixes dos rios. Durante a caminhada, Marina contou a Yavanavá toda a história sobre os garimpeiros, sobre sua investigação e sobre o que havia descoberto. Ele ouvia em silêncio, fazendo perguntas ocasionais através do português básico que havia aprendido. Quando ela terminou, ele pareceu pensativo por um longo tempo. Finalmente, Yavanavá falou sobre os problemas que os garimpeiros haviam causado para seu povo. Rios contaminados, animais mortos, plantas que não cresciam mais. A floresta estava doente, e os Axaninka sabiam que os brancos eram os responsáveis. Mas eles eram poucos, e os invasores tinham armas e máquinas.
A única defesa era permanecer escondidos. Marina percebeu que sua experiência pessoal estava conectada com uma luta muito maior. Não era apenas sobre sua própria sobrevivência, mas sobre a sobrevivência de um povo inteiro e de um ecossistema que estava sendo destruído pela ganância. No terceiro dia de caminhada, chegaram aos arredores de uma pequena cidade. Yavanavá não podia ir mais longe sem se expor a perigos. Eles se despediram com uma mistura de tristeza e esperança. Marina prometeu que voltaria, e Yavanavá prometeu que ela seria sempre bem-vinda na aldeia. Na cidade, Marina procurou imediatamente a polícia. Sua história inicial foi recebida com ceticismo, mas quando ela mostrou as marcas das cordas em seus pulsos e forneceu detalhes específicos sobre a operação de garimpo, as autoridades começaram a levá-la a sério. Ela foi colocada em proteção policial enquanto uma investigação era iniciada. Os próximos meses foram um turbilhão de interrogatórios, audiências e procedimentos legais. Marina forneceu todas as evidências que havia coletado antes do sequestro, e sua história pessoal deu uma face humana à luta contra os crimes ambientais. A mídia se interessou pelo caso, especialmente pelo ângulo da mulher grávida que havia sido salva por indígenas. Durante todo esse processo, Marina manteve a localização exata da aldeia Xaninca em segredo. Ela havia prometido a Yavanavá que protegeria seu povo, e não quebraria essa promessa. Nas entrevistas, ela falava genericamente sobre povos da floresta e tribos isoladas, sem fornecer detalhes que pudessem colocar a aldeia em risco. A investigação revelou uma rede complexa de crimes ambientais que ia muito além do que Marina havia inicialmente descoberto. Os garimpeiros faziam parte de uma organização criminosa que operava em vários estados, com conexões políticas e proteção de autoridades corruptas. Sua tentativa de silenciar Marina havia na verdade exposto toda a operação. Vários membros da quadrilha foram presos, incluindo os 3 homens que haviam a sequestrado. O líder do grupo, um homem chamado Sebastião Ferreira, foi condenado a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio, sequestro e crimes ambientais. Durante o julgamento, ele mostrou zero arrependimento, afirmando que faria tudo novamente se tivesse a oportunidade. Marina usou sua experiência para se tornar uma defensora ainda mais feroz dos direitos indígenas e da preservação ambiental. Ela escreveu um livro sobre sua experiência, doando todos os lucros para organizações que trabalhavam com comunidades indígenas. Também começou a dar palestras em universidades e conferências internacionais, sempre enfatizando a importância de proteger tanto o meio ambiente quanto os povos que o habitavam. Quando Ayakama completou 6 meses, Marina decidiu que era hora de cumprir sua promessa. Organizou uma expedição de volta à aldeia, levando presentes para toda a comunidade. Ela havia aprendido técnicas tradicionais de tecelagem e trouxe fios coloridos para as mulheres. Para os homens, trouxe ferramentas de metal que sabiam que seriam úteis. Para as crianças, trouxe brinquedos feitos com materiais naturais. A recepção na aldeia foi calorosa além de suas expectativas. Ayakama foi recebido como um filho que voltava para casa. As mulheres da aldeia haviam preparado uma festa especial, e o cacique realizou uma cerimônia para abençoar a jornada da mãe e do filho. Marina passou 2 semanas na aldeia, desta vez como convidada de honra e não como refugiada. Ela ajudou as mulheres em suas tarefas diárias, participou de cerimônias sagradas, e observou como Ayakama interagia naturalmente com as crianças Axaninka. Era como se ele instintivamente soubesse que aquele era também seu lar. Yavanavá havia mudado nos meses desde que se separaram. Ele estava mais confiante, mais maduro. O cacique o havia nomeado como um dos embaixadores não oficiais da aldeia, responsável por fazer contato com o mundo exterior quando necessário. Ele havia usado essa posição para estabelecer conexões com ONGs ambientais, sempre mantendo a localização da aldeia em segredo. Durante uma das noites, sentados ao redor do fogo, Yavanavá contou a Marina sobre as mudanças que sua história havia provocado. Outros grupos indígenas haviam se inspirado em sua coragem para denunciar crimes ambientais em seus territórios. Várias operações ilegais haviam sido desmanteladas, e a conscientização sobre os direitos indígenas havia crescido significativamente. Marina percebeu que sua experiência pessoal havia se tornado um símbolo de algo muito maior. Ela não era apenas uma mulher que havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato, mas uma ponte entre 2 mundos que precisavam aprender a coexistir. No último dia de sua visita, a aldeia organizou uma cerimônia especial de despedida. Aimara presenteou Marina com um colar feito com sementes sagradas, explicando através de gestos que ele a protegeria sempre. O cacique deu a Ayakama um pequeno arco e flecha, dizendo que quando o menino crescesse, sempre seria bem-vindo para aprender as tradições de seu povo.
Yavanavá acompanhou Marina e Ayakama até a borda da floresta. Antes de se despedirem, ele falou em português, com sotaque carregado umas palavras claras: você não é mais estranha. Você é irmã. Ayakama é filho da floresta. Vocês sempre têm casa aqui. Marina voltou para a cidade transformada. Sua perspectiva sobre vida, sobre prioridades, sobre o que realmente importava havia mudado completamente. Ela continuou seu trabalho como defensora ambiental, mas agora com uma compreensão muito mais profunda dos desafios enfrentados pelos povos indígenas. Ayakama cresceu bilingue, falando português com a mãe e aprendendo a xaninca durante suas visitas regulares à aldeia. Ele se tornou uma ponte natural entre os dois mundos, capaz de traduzir não apenas palavras, mas também conceitos e valores culturais. Anos depois, quando Ayakama completou 15 anos, ele escolheu passar 3 meses na aldeia xaninca como parte de um ritual de passagem adaptado especialmente para ele. Durante esse tempo, aprendeu técnicas tradicionais de caça e pesca, estudou plantas medicinais com os pajés, e participou de cerimônias sagradas que conectavam sua alma tanto com a cultura indígena quanto com suas raízes urbanas. Marina nunca esqueceu a lição que aprendeu naqueles dias desesperadores na floresta. Às vezes, a salvação vem dos lugares mais inesperados, das pessoas que menos esperamos. Yavanavá havia arriscado tudo para salvar uma estranha, e esse ato de coragem e compaixão havia mudado não apenas sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. A aldeia xaninca continuou protegida, mas não mais isolada. Através da ponte construída por Marina e Ayakama, ela se tornou parte de uma rede mais ampla de conservação e proteção cultural. Yavanavá eventualmente se tornou cacique, liderando seu povo com a sabedoria tradicional de seus ancestrais, mas também com uma compreensão moderna dos desafios que enfrentavam. A história de Marina e Ayakama se tornou lenda tanto na cidade quanto na aldeia. Era contada às crianças como um exemplo de como a coragem e a compaixão podem superar o medo e o preconceito. Era uma história sobre como duas culturas diferentes podem se encontrar e se enriquecer mutuamente, sem perder suas identidades únicas. E sempre que Marina olhava para Ayakama, agora um jovem homem forte e sábio, ela se lembrava daquele momento terrível na floresta quando pensou que tudo estava perdido. Mas a floresta havia enviado um anjo em forma de jovem indígena, e daquele encontro improvável havia nascido não apenas uma nova vida, mas uma nova esperança para o futuro de todos os povos da Amazônia.